Bom dia, bom dia. Bom dia, todo mundo. Vou esperar só uns 3 minutinhos para todo mundo entrar, tá bom? Aí a gente já começa. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo? Tá tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Gente, vamos lá, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Eric, de matemática. Eu fiquei sabendo que esse ano vocês tiveram várias trocas de professores. Começou até o meio do ano um, aí depois trocou para outra, aí depois trocou para o júnior, agora uma troca de novo. Então, estou aqui para falar para vocês que a ideia é que agora eu fique até o final do ano. Então, não é para ter mais trocas assim. E eu não sei se vocês já me viram pelos corredores do SESI, quem já estuda lá há algum tempo, ou no início do ano mesmo. Eu já dou aula no SESI tem um tempinho, já tem uns 3 anos, mais ou menos. Só que eu dou aula lá para os pequenininhos, para o quinto ano. Eu já dei aula também no SESI pro primeiro ano do ensino médio. Só que como era outro prédio também, aí acabava que eu nem ficava muito lá no SESI mesmo, eu ficava mais lá no lado do Senai. Mas, como eu disse para vocês, a ideia é que agora a gente siga até o final do ano sem mais trocas, porque não é legal ficar trocando assim, né, gente? É ruim quando pega afinidade com o professor, alguma coisa assim, vai e troca. Mas agora vai dar tudo certo. E aí, sobre o conteúdo de vocês. Eu andei conversando com o Júnior, com a Leide também, que a Leide ela pega as outras duas turmas, né, o C e o D. E aí ela comentou comigo que vocês finalizaram um capítulo, finalizaram o capítulo 8, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui para ver se é isso mesmo. Isso, finalizaram o capítulo 8. E agora, então, a gente começaria um novo capítulo. A gente vai começar lá o capítulo 9. Todos vocês têm um livro, né? De vocês, o livro didático. A gente vai, então, continuar lá no livro 3. Esse, se não me engano, é o último capítulo. Deixa eu ver aqui, eu acho que é o último mesmo. E aí, para essa aula de hoje, eu já vou usar um material que a própria Leide já tinha organizado para vocês. Mas a ideia, gente, é que nas próximas aulas a gente vai fazendo coisas mais dinâmicas. Vocês vão ver que eu gosto de fazer jogos, eu uso um quadro aqui totalmente diferente, eu não fico, por exemplo, só o slide, alguma coisa assim, só falando. Eu gosto de participação. Então, já vou avisando vocês que toda hora eu vou ficar aqui perguntando, e aí, gente, tá entendendo? Não tá entendendo? E aí, essa é uma parte que eu gosto que vocês me falem, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, qualquer momento que vocês quiserem que eu explique de novo, pode falar, tá bom? Não precisa ficar segurando a dúvida. Eu mesmo, toda vez, vou ficar perguntando se vocês estão entendendo,
E qualquer coisa que vocês quiserem falar, pode falar, tá bom? Não precisa ficarem com vergonha ou alguma coisa do tipo. Então, vamos lá. Eu acho que já são 8h37, não vai entrar mais ninguém. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui direitinho. Peraí. Deixa eu abrir aqui de novo. Aí, gente, vocês vão ver que eu não vou usar slides. Eu uso um quadro aqui aqui eu uso um quadro, ele é meio que um quadro branco, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Aí eu coloquei as informações aqui, mas aí eu vou usando nele, porque aí nele eu consigo escrever, tá vendo? Aí fica mais fácil para ir mostrando para vocês. Então, deixa eu só colocar o títulozinho aqui para quem entrou por agora, teve uma pessoa que entrou. Nós estamos no conteúdo na disciplina de matemática e eu sou o professor Eric. Agora tô vendo na minha telinha aqui aparece meu nome também, Eric Gomes. E aí, esse capítulo que a gente vai entrar aqui agora é o capítulo 9. O capítulo 9, gente, em si, ele é de relações métricas na circunferência. Mas aí vocês vão ver que eu já vou começar o capítulo aqui falando de circunferência, não falando dessas relações em si. Porque é importante a gente relembrar lá o que é uma circunferência, quais os elementos que tem nela, para que a gente consiga falar dessas outras relações. Por mais que esse conteúdo aqui, gente, de circunferências, os elementos, era um conteúdo, por exemplo, lá do sétimo ano, no sétimo ano vocês veem isso aqui. Só que eu vou falar tudo desde o iniciozinho, eu vou comentar tudo de novo com vocês, por isso que qualquer dúvida que vocês tiverem, não precisam ficar pensando, é um conteúdo que já foi, então não posso perguntar. Pode perguntar sim, tá? Eu vou explicar desde o iniciozinho. E, última coisa, às vezes vocês vão olhar para a minha tela, aí eu vou estar olhando igual eu estou olhando aqui agora, pro lado. Mas, na verdade, eu estou olhando para vocês, porque eu estou usando duas telas, aí eu coloco a de vocês lá e deixo o quadro só aqui nessa. Aí, quando eu estiver olhando para o ladinho, é porque eu estou olhando para a tela de vocês, tá bom? Gente, de boa? Alguma dúvida sobre mim até agora? Ou sobre o conteúdo, ou sobre o que vai acontecer? Fez? Até agora, acho que nenhuma. Né? Ainda tá de boa. Vocês vão ver, esse conteúdo aqui é fácil. É de boa. Essa geometria, eu entrei na hora certinha aqui com vocês, porque geometria é a minha parte preferida da matemática. Tanto que minhas tatuagens tudinho é tudo de geometria. Então, vocês vão ver que às vezes eu empolgo. Aí, quando essa parte de empolgar, às vezes se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me avisam, tá? Às vezes eu realmente empolgo, é quando eu vejo eu tô falando um monte de coisa, aí vocês falam, não, peraí, freia um pouco, deixa eu... explica de novo. Aí eu falo, tá bom? Como eu disse para vocês, esse capítulo 9, ele fala de relações métricas na circunferência, mas para que a gente consiga entender bem essas relações, é importante a gente conhecer exatamente os elementos que a gente vai trabalhar, que é a circunferência e os elementos dela. Então, já iniciando aqui, nesse primeiro quadrinho, a gente fala de uma definição de uma circunferência. É tipo assim, o que é uma circunferência? De onde que ela surge? E aí, por definição, a gente fala lá, que uma circunferência é o conjunto de todos os pontos no plano que estão a mesma distância a um dado ponto no plano. Às vezes, se a gente lê a definição assim, igual eu li aqui para vocês, não fica tão claro, né, da gente entender. Gente, eu já vou avisar para vocês que meus cachorros, eles adoram participar das aulas, tá? Vocês vão ver que eles vão estar tudo louco aqui, eu mostro para vocês eles agora. Mas se ouvir uns latidos aí, preocupa não. É eles participando aqui, é que eles gostam de responder, são tudo matemático também. Aí eu já falo para eles, não responde, deixa os alunos responder. Mas eles não gostam, eles querem responder também. Como eu estava falando para vocês, quando a gente lê a definiçãozinha igual eu li aqui, às vezes fica difícil da gente entender de onde sai essa circunferência. Então, eu vou fazer aqui do lado uma construção utilizando essa informação que ele me deu, e aí acho que vocês vão conseguir enxergar melhor de onde sai uma circunferência. Igual ele falou aqui,
é um conjunto de todos os pontos no plano que estão à mesma distância de um dado ponto no plano. Então, a primeira coisa que eu vou querer encontrar, que eu vou querer determinar, é esse ponto que ele me deu aqui no plano. Ó. Então, para que eu consiga construir uma circunferência, a primeira coisa que a gente precisa ter é um ponto no meu plano. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C. Vocês vão entender agora porque eu escolhi esse Czinho aqui para ele. Mas o que seria então a circunferência? Imagine que eu pegue esse ponto aqui em azul. Ó. A distância desse ponto azul até a minha circunferência, de acordo com o meu quadrinho aqui, ó, é de 2, tá vendo? Deixa eu colocar um pouquinho mais fino. Ó, ele pegou 2 ladinhos ali daquele quadradinho, então é como se a medida dele aqui fosse 2. Se eu pegar todos os pontos agora que tem uma distância de 2 até esse ponto C, igual a esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, a distância dele até o ponto C também é 2. Esse aqui de baixo, até o ponto C também é 2. Aqui, até o ponto C, também é 2. E entre eles, eu também posso encontrar, ó. Aqui eu tenho um ponto que eu coloco a distância lá, a distância dele pode ser 2. Aqui eu encontro mais um, aqui mais um. Vocês estão vendo que a figura que está aparecendo aqui, olha lá, entre esses eu também posso determinar mais. Ou seja, todos os pontos que eu marcar aqui e a distância deles até a minha até o meu ponto C lá, ó, for a mesma, for 2, esses pontos juntos formam o que a gente chama de circunferência. Por isso que a circunferência fala lá, é o conjunto de todos os pontos do plano. Quando eu vou marcando vários pontinhos aqui, ó, vou fazendo vários pontinhos, chega um ponto que eles meio que ligam e aí formam essa figura como a gente conhece, que é a circunferência. Então, se eu marcar todos os pontos que têm a mesma distância a um ponto dado, esse conjunto de pontos a gente chama de circunferência. E aí, uma coisa que às vezes a gente confunde é quando a gente fala de circunferência e de círculo. Os dois não são a mesma coisa, tá? Eles são figuras diferentes. A circunferência é exatamente essa que a gente acabou de definir aqui, ó. É como se fosse simplesmente, ó, essa borda, ela só é esse contorno da minha figura. Quando eu pego preenchimento que essa figura, que esse contorno me dá, esse preenchimento é o que a gente chama de círculo. Então, é como se fosse assim, ó. A borda, o contorno, esse que eu estou marcando de azul aqui, isso é a circunferência. Agora, o preenchimento, ou seja, a parte preenchida lá de dentro, isso é o círculo. Então, só para ficar uma ideia assim de uma coisa física para vocês imaginarem. Quando eu pego, por exemplo, uma moeda, a ideia que ela passa para a gente é de círculo, porque ela é toda preenchida, ela é toda, o meio dela é todo preenchido, ela não é vazado. Agora, quando a gente pega um anel, por exemplo, um anel ele dá uma ideia de circunferência, porque ele é vazado no meio, ele é só a borda. Então, tem a diferença quando a gente fala um com o outro, tá? Se falar círculo, eu estou falando de preenchimento. Se eu falar de circunferência, eu estou falando da borda, estou falando do contorno. Até aqui, gente, de boa ou não? Tem alguma dúvida? Não? Nenhuma. Então, agora a gente sabe o que é uma circunferência, né? Olha lá, para que exista a circunferência, eu preciso de um ponto para que essa circunferência se abra em volta dele. Aí, lembra que eu falei para vocês que eu usei um nomezinho C aqui? Esse pontinho que determina essa minha circunferência, ele recebe um nome na circunferência que é centro. Então, quando eu falar o centro da circunferência, eu estou falando exatamente desse ponto do plano que abriu a circunferência em volta dele. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Esse ponto no plano que ele me dá é chamado de centro. Que é como se fosse esse pontinho aqui, ó. Então, vou fazer um pouquinho mais bonitinho. Aí. Então, o centro é aquele ponto que está bem no meio mesmo da circunferência. A partir dele que sai todos os outros pontos. E aí,
quando a gente, então, agora a gente já definiu uma circunferência, a gente sabe o que é uma circunferência. Dentro dela, existem alguns elementos, que são esses que a gente vai discutir aqui agora. Vocês vão ver que a maioria dos elementos que aparecem aqui, eles são segmentos de reta. Só para a gente lembrar aqui rapidinho o que é um segmento de reta. Quando eu tenho dois pontos, tipo, vou marcar um ponto aqui, um ponto A e um ponto B. Aquela figura que não tem curva, ou seja, aquele pedacinho da reta que liga o ponto A até o ponto B, isso aqui a gente chama de segmento de reta. E aí a gente determina um segmento de reta, a gente denomina um segmento de reta usando essa notação aqui, ó. A gente pega os pontos que estão na extremidade e um tracinho em cima. Então, isso aqui a gente lê como segmento de reta AB. E aí, os elementos que aparecem na minha circunferência, a grande maioria deles são segmentos de reta, como o raio, o diâmetro, a corda, a flecha, tudo são segmentos de reta. Só tem um que não é, que é esse aqui, que é o arco, que a gente vai falar dele aqui agora. Então, quando eu comentar com vocês o segmento de raio, por exemplo, de diâmetro, já saibam que é um segmento de reta. Isso é importante a gente saber porque, por exemplo, quando eu falo de raio, ele não faz curva. Então, não pode acontecer isso aqui, ó, isso aqui eu vou e falo que isso é um raio. Não é, porque não pode ter curvinha assim, ó, é tudo segmento de reta. E aí, quais são, então, esses elementos? O primeiro aqui, que é um dos que é mais comuns aparecerem para a gente, que é o raio. O raio de uma circunferência é o segmento de reta que eu obtenho quando eu ligo, deixa eu colocar aqui, o centro da minha circunferência a qualquer ponto dessa circunferência. Então, esse que eu marquei de verde aqui agora, ó, é um exemplo de um raio. Por quê? Porque ele saiu do centro da circunferência e foi até qualquer um dos pontos da circunferência em si. Então, ó, isso aqui, por exemplo, é um raio também, isso também é um raio, isso é um raio. Olha lá, se sai do centro e vai a minha circunferência, vai até na minha circunferência, a gente determina como sendo um raio. Vocês podem até pensar lá, por exemplo, numa bicicleta ou numa moto. Fala lá, tem os raios de uma bicicleta. É exatamente isso aqui, ó. Imagina um pneuzinho lá da bicicleta. O raio dela, ele tem esse formato aqui certinho mesmo. Ó, imagina como se fosse aqui uma roda. O raio, ele parte do centro e vai até a própria circunferência. Essa é a definição do raio. E aí, quando eu pego agora um outro segmento que parte de um ponto da circunferência e vai até outro ponto da circunferência, só que obrigatoriamente passando no meio, isso a gente determina como sendo um diâmetro. Então, o raio ele parte do meio e vai até a circunferência. Já o diâmetro não, ele parte de uma ponta até a outra. Ponta, sim, entre aspas, né? Porque não tem ponta aqui nessa circunferência. Mas é de um ponto da circunferência até outro, passando no meio. Para ser diâmetro, obrigatoriamente tem que passar no meio, tá? Se não passou no meio, aí já vira corda. Mas antes da gente ir para a corda, olha o que acontece. Já que o diâmetro ele vem de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência e passa no meio, a gente consegue ver que o diâmetro é como se fosse dois raios, né? É como se tivesse um raio aqui, é como se tivesse um raio aqui e outro raio aqui. Por isso que, quando a gente fala da medida do diâmetro, tá até nesse balãozinho aqui para vocês, ó. Quando a gente fala da medida do diâmetro, a gente consegue relacionar essa medida dele com a medida do raio. Já que eu consigo encontrar um diâmetro, dividir, na verdade, um diâmetro em dois raios, então, um diâmetro é a mesma coisa que duas vezes um raio. Então, se o raio mede 5, automaticamente eu já sei que o diâmetro mede 10. Se o diâmetro mede 8, eu já sei que o raio mede 4, porque eles têm essa relação um entre o outro. A medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Só por conta da construção da minha figura aqui, ó. Então, já falamos de dois, ó. O raio e o diâmetro. Diâmetro é aquele que passa no meio.
E aí, como eu comentei com vocês aqui agora, se eu pego agora um ponto da circunferência e ligo em outro ponto e ele não passa no meio, aí já não pode ser mais diâmetro. Aí ele recebe um outro nome agora, que é corda. Então, passou no meio é diâmetro. Não passou no meio, a gente chama então de corda. A corda, ó, existem várias cordas numa circunferência. Assim como existem, por exemplo, vários raios, vários diâmetros, eu posso determinar várias cordas aqui nessa minha circunferência também. Pode ser uma que passe lá do ladinho. Se não passou no centro, isso aqui é corda. Sempre nessa definição, tá bom? Aí, outro elemento que aparece, antes de eu falar dessa flecha, eu vou falar do arco. Outro elemento que aparece também aqui na minha circunferência é o que a gente chama de arco. O arco de uma circunferência, ele é basicamente um pedaço dessa minha circunferência. Tipo assim, ó, suponha que eu decida marcar um ponto bem aqui e um ponto bem aqui. E aí eu quero pegar esse pedaço aqui da minha circunferência, ó. Esse que está ficando horrível aqui. Esse aqui. Se eu decido pegar um pedaço da minha circunferência, esse pedacinho aqui, a gente chama ele de arco. Então, o arco de uma circunferência, ele é como se fosse um pedaço dessa minha circunferência. E aí ele é sempre limitado por 2 pontos dessa circunferência, ó, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Então, eu pego 2 pontos na circunferência, ele determina para mim um arco aqui, ó. Na verdade, ele determina 2. Vocês podem perceber que tem um aqui para fora também, ó. Por isso que é comum a gente falar que quando eu marco 2 pontos na circunferência, a gente tem 2 arcos. Um arco maior, que seria esse meu azul aqui, arco maior, e um arco menor. Mas, para que exista esse arco, eu preciso que ele seja delimitado por 2 pontos. E aí, é só a gente lembrar disso. Falou de arco, é como se estivesse falando de um pedaço da circunferência, certo? Ó, e até nesse meu quadro aqui, vou apagar isso aqui para não ficar poluído, tá, gente? Cheio de coisa escrita. E aí até aqui, tá vendo que ele determinou um arco aqui através daquela corda, ó. Quando ele fez essa corda aqui, essa corda acabou marcando 2 pontos. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esses 2 pontos determinaram, então, esse arco aqui, por exemplo. Então, o arco, olha lá, é uma porção da circunferência limitada por 2 pontos. E aí, com a existência da corda e com a existência do arco determinado por esses pontos da corda, a gente consegue, então, encontrar o último elemento, que é esse que a gente chama de flecha. O que é a flecha? Ela vem do meio da corda até o meio do arco. Esse segmentozinho de reta que liga o ponto médio da corda com o ponto médio do arco, a gente chama de flecha. De novo, gente, os nomes daqui são bem sugestivos, quer ver? Eu vou fazer uma outra corda aqui, ó. Vou marcar uma corda aqui, e essa corda, ela determinou aqui para mim um arco. Tá vendo que a figura que aparece, que eu fiz um pouquinho maior para ver se vocês conseguem enxergar também. Tá vendo que a figura que aparece não é exatamente a ideia do arco e flecha? Olha lá, aqui, como se fosse o bambu, aqui é a corda. E aí, o arco não tem realmente a flecha dele. A flecha, quando a gente vai colocar ela no próprio arco e flecha, ela não tem que estar no meiozinho, no meio do fio e no meio do arco. Pronto, essa é a ideia. Pegou na metade da corda até a metade do arco, esse segmentozinho a gente chama de flecha. Bem assim, não tem nem como imaginar outra coisa. Então, esses são os elementos: o raio, o diâmetro, a corda, o arco e a flecha. A flecha, gente, é a única que, tipo assim, depende de outros elementos para existir. Tanto que até na definição dela aqui, ó, fala, ó lá, segmento que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco. Então, ela é a única que precisa
de outros dois elementos para que ela exista. Os outros não. O raio, ele não precisa por exemplo, do diâmetro. O diâmetro, ele não precisa do raio. Por mais que os dois, eles têm essa relação entre eles, ó, mas um não precisa do outro para existir. Já a flecha, ela precisa que exista uma corda, e aí ela precisa também que exista um arco determinado para essa corda para que ela exista. Aí apareça essa flecha aqui. Gente, de boa? Falei rápido ou não? Tranquilo. Tranquilo. Consegui pegar. Seguiu? Viu, gente? É fácil. Falei para vocês que esse conteúdo aqui não é difícil. Então, lembrem desses elementos. Ó, a gente vai usar muitos desses elementos aqui lá para frente, quando a gente for falar realmente das relações métricas, tá? E aí, uma outra informação que é importante a gente saber também da circunferência é o comprimento dela. O comprimento, gente, a ideia é como se fosse assim, eu tenho essa circunferência, e aí eu decido saber qual que é a medidazinha do contorno dela mesmo. Então, a ideia do que eu quero fazer aqui é como se eu estivesse pegando ela, a circunferência, e abrindo ela, esticando ela. Igual ele fez aqui, ó. Ele pegou e esticou essa circunferência, me dando essa medida C. Como que a gente pode determinar essa medida C, que é o comprimento da circunferência? Existe uma formulazinha para isso, ó, que é 2πr. Mas de onde que sai essa fórmula? Antes da gente, então, falar da fórmula, vamos falar aqui um pouquinho do número π. O número π, gente, a gente sabe que é um número assim, meio famoso, né? Ele sempre aparece, até às vezes que a gente quer pôr um símbolo para matemática, alguma coisa assim, a gente gosta de usar o número π. Mas o número π, ele não foi assim determinado aleatoriamente. Não chegou e falou assim, 3,14 vai ser o número π. Pronto, acabou, é isso. Não. O número π, ele é um número tão especial que ele veio exatamente de uma circunferência. Ou seja, ele não foi determinado à toa, ele foi encontrado, ele foi descoberto, não foi feito. Como que foi descoberto, então, esse número π? Toda vez, percebeu-se lá no passado, que toda vez que eu tinha uma circunferência e eu pegava o comprimento dessa circunferência e dividia pela medida do diâmetro, sempre dava um mesmo número. Não importasse qual circunferência eu pegasse. Podia pegar uma gigante, uma que tivesse um comprimento de 1 quilômetro, ou eu pegasse uma circunferência que tivesse o comprimento de 1 centímetro. Não importasse o tamanho. Se eu pegasse essa medida do comprimento e dividisse pelo diâmetro, sempre dava 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, e assim por diante. Então, percebendo isso, que esse número sempre aparecia através dessa relação, pegou uma letrinha grega para ele, no caso o número π, e pronto, descobriu-se essa relação, que o comprimento dividido pelo diâmetro sempre vai dar o valor de π. Como esse valor de π aqui a gente consegue determinar ele, e geralmente a gente também consegue determinar o diâmetro da circunferência, ou o raio, né? Então, meio que mexeu nessa formulazinha aqui para que eu consiga descobrir o comprimento da circunferência. Ó, o diâmetro, como eu falei ali atrás para você, a gente sabe que é a mesma coisa que 2 vezes o raio, né? Então, o comprimento de uma circunferência vai ser comprimento. Vou fazer uma substituição aqui, ó. Vou trocar esse diâmetro por 2 raios. E aí, pegando esses 2 raios e passando multiplicando, então, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Olha lá, é como se eu tivesse pegado esse 2r aqui e passado multiplicando. Então, esse comprimento, que é igual a 2π raio, ele sai dessa descoberta do número π, que é o comprimento dividido pelo diâmetro. Às vezes, gente, a fórmula do comprimento pode aparecer assim também, ó. O comprimento é igual a dπ. É só a troca lá, tá? O 2r eu troquei pelo d do diâmetro. Porque se eu sei o diâmetro, então eu não preciso ficar dividindo lá o raio. Certo? Aí até nesse quadrinho amarelo, ó, tá falando, ó, a divisão do comprimento de circunferência pelo seu diâmetro sempre resulta em π.
Decidi colocar assim, uma letra grega, gente, porque o número π ele é um número irracional, aí ele nunca acaba. Aí melhor do que ficar escrevendo todas as vezes, coloca lá uma letrinha. Então, π. O π ele representa esse número. Nos nossos exercícios, na verdade, nos nossos não, em qualquer exercício que vocês forem fazer, se envolver o número π, a gente usa sempre 2 casas decimais, se o exercício não falar nada. Então, por exemplo, o exercício está lá envolvendo a medida, ele pede o comprimento de uma circunferência que tem raio 3. Se ele não falou nada sobre o π, a gente utiliza o π como sendo 3,14. Agora, se o exercício quer que a gente use mais casas decimais ou menos casas decimais, aí no próprio exercício ele vai ter que falar, tá? Então ele tem que falar assim, use π igual a 3, ou então use π igual a 3,1. Então no próprio enunciado vai falar. Se não falar, usa 3,14. Certo? Falei. Certo. Estou disparando, falando. Então lembrem, ó, 2 pirraio. O próprio nomezinho já, tipo assim, às vezes quando eu estava estudando aqui também, eu lembrava, 2 pirraios, 2 pirralhos. Aí lembrava da formulazinha do comprimento. Então, comprimento de uma circunferência, 2 pirraios. Por que é importante a gente saber o comprimento da circunferência? Porque a partir dela, que a gente consegue também determinar agora o comprimento de um arco. Ó, o comprimento da circunferência, ele pega ela todinha, ele pega o comprimento todinho completo da minha figura. Já quando eu estou falando do comprimento de um arco, eu estou querendo pegar o comprimento de um pedaço dessa circunferência. Lembra que o arco é um pedacinho aqui da minha circunferência. Aí, o comprimento da circunferência a gente utiliza C para representar, já o comprimento de um arco a gente utiliza a letra L. Só para não ficar misturando lá C e C, então já mistura o C do centro com o C do comprimento, então fica L como sendo o comprimento de um arco. E para a gente encontrar o comprimento de um arco, a gente só precisa usar regra de 3. Regra de 3 dá certinho a gente encontrar. Por quê? Antes de eu mostrar aqui para vocês, eu acho que eu prefiro fazer o seguinte. Vou aqui para o lado um pouco e vou construir do zero para vocês entenderem melhor de onde sai essa regra de 3. Deixa eu achar aqui. Formas. Pronto. Tem uma circunferência aqui, ó. Nessa circunferência, vou marcar aqui o ponto central dela. E aí, algumas coisas que eu quero lembrar com vocês. Primeiro, lembra que quando a gente dá uma volta completa, quando a gente está falando de ângulos, uma volta completa representa 360 graus, certo? Então, se eu, por exemplo, marcar um raio aqui, ó, igual eu marquei aqui agora, o ângulo que esse raio forma é um ângulo de uma volta completa, ó, ou seja, 360 graus. Agora, se eu marcar, por exemplo, 2 raios, se eu determinar 2 raios diferentes aqui, vão acabar aparecendo 2 ângulos para mim. Um ângulo nessa parte aqui. Opa, essa aqui. Gente, peraí que eu estou embananando aqui. Ó, aparece esse ângulo que eu estou pintando aqui de laranjado e aparece esse ângulo externo aqui também, ó, esse ângulo aqui para fora que eu estou pintando de verde. O que eu sei é que esses 2 ângulos, quando eu somar eles, vai dar lá o 360 graus. Só que o que vai me interessar aqui é o ângulo para o qual ele está abrindo o arco que eu quero trabalhar. Como assim? Suponha que eu queira saber qual que é a medida desse arco aqui, ó, esse que eu estou marcando de laranjado. Para eu saber a medida desse arco, ou seja, saber essa medida L aqui, eu preciso saber qual que é a medida desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Por quê? Olha a relação que eu vou fazer. Uma volta completa é 360 graus.
E a medida completa da minha circunferência, a gente acabou de ver ali que é 2πr, certo? Então, pronto. Se eu pegar 360 graus de um ângulo lá dentro, ele vai me dar 2πr. Como eu quero saber só um pedacinho, então, o ângulo θ vai valer, então, quanto? Vou colocar x não, já vou colocar ele. Então, aqui a gente já monta uma proporção. Se 360 graus, que é tudo, me dá 2πr, que é tudo, então esse ângulozinho aqui vai me dar quanto para esse pedaço aqui? Por isso que eu falo para vocês que numa regra de 3 a gente consegue sair desse problema de encontrar o comprimento da circunferência. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. Deixa eu colocar aqui. Exemplo. Suponha que eu tenho essa minha circunferência aqui, eu falo que o raio dela mede 4 centímetros e o ângulo que eu abri ali naqueles dois raios é de 30 graus. Aí eu quero saber qual que é a medida do comprimento do arco determinado por esse ângulo de 30 graus. Então, aqui, ó, é 30 graus. E eu quero saber exatamente esse L, ó, eu quero saber quem é essa medida aqui. Como que a gente faz? Regra de 3, ó. Se 360 graus equivale ao comprimento da circunferência, 2πr, então 30 graus vai valer quanto? Esse 2πr aqui, eu vou resolver ele aqui no cantinho, ó. Vou colocar aqui. Olha lá, 2πr vai ser 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o meu raio, que é 4. Ó, nesse meu exemplo, como eu não falei nada do valor de π, a gente usa 3,14. Só para a gente conseguir aproveitar melhor o tempo, gente, eu vou fazer essa continha aqui na calculadora, tá? Deixa eu pôr ela aqui. Para dar tempo da gente terminar esse exemplo. Então, olha lá, vou fazer 2 vezes 3,14 vezes 4. Então, 25,12. Ou seja, o comprimento dessa circunferência é 25,12. Tá vendo? Eu já encontrei o comprimento dela aqui completinho. Ó. Se eu quisesse a medida total dela, seria 25,12 centímetros. Já que aqui está centímetros, lá também tem que estar centímetros. Para resolver essa regra de 3, já que é diretamente proporcional, só multiplicar cruzado. Então, fica 360L é igual a 30 vezes 25,12. Vamos fazer aqui, ó, 30. Essa minha calculadora, calculadora desse quadro, ela não é legal, então eu tenho que repetir tudo. 25,12. Lá, deu 753,6. Então, 360L é igual a 753,6. Esse 360 que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Então, 753,6 dividido por 360. E aí, vamos ver quanto que dá isso aqui. Aí, 753,6 dividido por 360. 2,093333. Então, vou arredondar para 2,09. Então, o comprimento do arco é 2,09 centímetros. Olha lá, o total é 25, mas o pedacinho de 30 graus é mais ou menos 2 centímetros. Aqui ficou meio, assim, pode pensar, nossa, mas está um pedação tão grande aqui, é porque a minha figura não tá fiel, ó, esse ângulo aqui nunca que é 30 graus. 30 graus ele é bem fechadinho, tá? Por isso que ficou um valorzinho pequeno aqui, ó, 2,09. Mas, estão vendo? A ideia é só usar a regra de 3, dá certinho. Gente, tá faltando menos de um minuto para acabar. Vou fazer assim, vou interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem. 25.